Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor aqui pela nossa TV União. É o nosso encontro todos os domingos às 9 horas da manhã e também, se você não sabe, o nosso programa tem reprise também no domingo às 19 horas. E lembrando que o Diálogo Empreendedor também ele é transmitido pelo YouTube do Economic News Brasil, em que lá você pode conferir as outras edições do nosso programa e também outros conteúdos lá disponibilizados. O Economic News Brasil, pela TV União, é disponibilizado em sinal aberto para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, pela Claro TV e outras redes de TV a cabo. Nosso programa de hoje nós vamos falar sobre economia. E o nosso convidado, ele é um dos mais influentes no Brasil nessa área. Ele é carioca, mas adotou o Ceará como a sua terra. Ele é economista, contador, administrador, tributarista e é um empresário aí com mais de 3 décadas de atuação no setor financeiro, consultivo e educacional. Meu amigo Sérgio Silveira Melo, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do teu programa. Eu tenho acompanhado aos domingos as entrevistas que você tem feito, as escolhas muito boas. Eu não estou me incluindo nessas escolhas muito boas, mas tenho Ah, assistido os programas e tenho visto que você tem escolhido pessoas para bater um papo muito interessante, trazendo informações muito pertinentes para o momento que o Brasil está vivendo. Sérgio é um amigo que nos conhecemos aí há mais de 30 anos. Não vamos falar das nossas idades, né, Sérgio? Mas é uma amizade de longos anos e que amizade que passou aí de pai para filho, né? Em que lá atrás nós já tínhamos aí, como eu disse, há mais de 3 décadas, nós já tínhamos nosso relacionamento comercial, né? Eu muito jovem, ele fazia visita com a minha pastinha debaixo do braço, querendo vender minhas passagens aéreas, né? E sempre muito bem recebido por você. Bom, o Sérgio ele tem, podemos dizer, um ecossistema de empresas nessa área financeira, que é o grupo SM, que é SM Fomento, SM Consultoria, outras várias empresas nessa área. E também ele é presidente atual da Academia Cearense de Economia, já foi presidente do IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros do Ceará. Também já foi membro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, o tão conhecido CARF, né, que é um órgão muito importante para as empresas, né, que querem discutir aí os fatos relacionados aos tributos. Fiz questão de convidar o Sérgio porque nós vamos bater um papo muito bacana, tanto sobre a carreira dele, sobre educação, porque ele influencia não somente fora, né, com seus negócios, mas também influencia dentro de casa com a formação, com a carreira brilhante aí das suas filhas. Sérgio, primeiro eu quero te perguntar, como foi que você decidiu seguir pelo lado da economia? Jackson, a história é muito longa. Eu vou tentar resumir para não ficar assim enfadonha a nossa conversa. Eu venho de uma família muito simples. Meu pai, quando eu nasci, era sargento da Marinha, Porque às vezes tem uma fuzileiro, influência de um pai, de um professor, né? fuzileiro naval. Minha mãe trabalhava em casa, ou seja, uma família muito simples. E eu, desde cedo, tive que trabalhar. Então, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar. E na empresa que eu iniciei a minha atividade, eu gostava de atuar ali ajudando o pessoal da área contábil. E comecei a gostar de contabilidade. A contadora da empresa da época, que era uma indústria de papéis, isso aos 15 anos, 16 anos, eu comecei a gostar disso. E automaticamente, contabilidade envolve empresa. Empresa envolve empréstimos, financiamentos de todo tipo, crescimento, enfim, eu comecei a me envolver nessa área. Como eu precisava ganhar dinheiro, porque eu não tinha
heranças, né, para receber no futuro, nem tinha ninguém para me sustentar e eu tinha que trabalhar, eu precisava de algo que me remunerasse. Então, eu estudei contabilidade, fiz o curso técnico de contabilidade, para poder ter logo cedo o meu escritório e poder trabalhar em contabilidade. E assim eu fiz. A partir dos 18 anos, eu já tinha o meu escritório de contabilidade e via que as empresas precisavam, e toda hora, conversando com os pequenos empresários, já que eu era contador de microempresas, né, pelo início da atividade na área de contador, né, na área de contabilidade, eu via que as empresas faltavam para elas muitas informações, a questão econômico-financeira era maltratada por aqueles microempresários, e gostei de estudar um pouquinho, achei que era relevante estudar um pouquinho de economia. E quando eu terminei o curso de contabilidade, aquele que mais se aproximava daquilo que eu estava fazendo era economia. Eu tinha ou economia, ou administração, ou ciências contábeis. E decidi iniciar pela área de economia. E fiz, minha primeira faculdade foi a faculdade de economia, logo em seguida eu fiz a faculdade de contabilidade e, em seguida, a faculdade de administração de empresa. Ou seja, eu fiz as três e, como eu vivia no mundo empresarial, já iniciei com um escritório de contabilidade, aí, vamos conversar um pouco, vieram, em seguida, outros negócios que eu fui criando nessa área, a área de auditoria externa, a área de um escritório para elaboração de projetos econômico-financeiros, e aí eu comecei a vida. Mas isso foi tudo no Ceará ou foi no Rio? Não, tudo no Rio de Janeiro. Eu, quando vim para o Ceará, já foi em 1984, já profissional, já bem consolidado no mercado, já com escritório relativamente de um porte médio aí no Rio de Janeiro, com filial em Belém e filial em Itajaí, Santa Catarina, já atendendo o Brasil inteiro, né? Tanto na área de consultoria, como na área de auditoria externa. Nós tínhamos uma empresa com registro na Comissão de Valores Imobiliários, eu, auditor, com registro na CVM, autorizado a assinar pareceres de auditoria, e, enfim, e trabalhando na elaboração de projetos para a BNDES, para a BNB, para a Sudene, Sudep, e aí vai, né? Então, a vida começou nessa área, e eu acabei enveredando pela área de economia, porque era, naquela oportunidade, vamos conversar um pouco sobre isso, é o que proporcionava uma rentabilidade do meu trabalho em níveis adequados para que eu pudesse realmente poder crescer naquilo que eu gostava. Teve uma transição também de um período que você passou a ser executivo de um grande grupo. Por que você passou a ser também executivo desse grande grupo, já tendo o seu grupo, vamos dizer assim, né, atuando, e depois você voltou, né, a se dedicar ao seu próprio grupo, que ele expandiu muito. Vamos lá. Como eu disse, eu comecei com um escritório de contabilidade, um escritório pequeno, que cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu já, com um tamanho um pouquinho maior, já com uma quantidade boa de funcionários, eu transferi para o centro da cidade do Rio de Janeiro. Já obtive o primeiro sócio, que é para poder dar realmente um atendimento melhor para a clientela e poder crescer do ponto de vista de estrutura, ou seja, você para não depender só de financiamento, então alguém que pudesse também ajudar na ampliação do negócio. Então, começamos a crescer. E o grande salto, realmente, da minha carreira ocorreu a partir do momento em que eu era professor universitário. Eu fui professor da Universidade Gama Filho, da Universidade na SUAN, Sociedade Universitária Augusto Mota, fui professor de curso de especialização na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e a partir desses muitos alunos, um desses alunos, filho do Celson Afonso de Oliveira Mendes, que era um grande economista conhecido, um dos que trabalhou junto outros economistas para a criação da Sudene, nos idos tempos, ele me convidou para participar de uma licitação para elaborar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro. E, naquela época, quem regulava a pesca nacional era a SUDEP, a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca,
que era uma autarquia do Ministério da Agricultura. O senador Milton Campos e o superintendente da SUDEP, na época, depois de feita a licitação, e eu passei a trabalhar diretamente com ele, vi que a pesca nacional era gigantesca, só que não tinha rumo, né? Nós estávamos exatamente elaborando o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro. A pesca, oficialmente no Brasil, nasceu pelo Decreto-Lei 221 de 1967. Foi quando se teve o primeiro Código Nacional de Pesca. E como nasceu assim, de uma forma bem incipiente, era necessário readequar a política de pesca. E daí veio, em 1972, essa contratação de um grupo de profissionais, do qual eu fiz parte, para elaborar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro. Eu diria que, não fosse a pesca, eu talvez não estivesse aqui conversando com você. Porque, a partir daquele momento, eu, por força do trabalho, da contratação, tive que conhecer a pesca nacional. E nacional, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste. E, naquela época, com muito mais dificuldade, porque não tinha internet, não tinha poder fazer videoconferência, não tinha nada. Era pegar um avião Era em ou loco. pegar um carro e ir lá visitar a empresa, conversar com o empresário, entrevistar os profissionais. E isso me fez tomar conhecimento efetivo do que é a pesca nacional, tanto pesca de águas interiores como pesca oceânica. Então, eu passei a conhecer esse segmento. E o segmento passou a me conhecer. Terminado o trabalho, ou seja, em 1973, entregue à SUDEP esse plano, esse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro, eu passei a ser procurado por muitos empresários do setor, já que eles me conheciam e que passaram a ter um relacionamento mais íntimo comigo e gostaram de mim. E eu passei a ser demandado para a elaboração de projetos, para fazer algum planejamento específico de uma determinada empresa. E foi aí que eu decidi criar a Uniplan, que é uma empresa de projetos econômico-financeiro. E eu fiz isso em 20 de junho de 1973, data do meu aniversário. Então, no dia do meu aniversário, eu protocolei na junta a criação da Uniplan. Para que a Uniplan? Já que eu podia prestar serviço como autônomo, né? Ou pelo meu escritório de contabilidade. Foi quando eu decidi fazer a Uniplan por conta da demanda muito grande do setor pesqueiro. E aí nasceram vários negócios, vários clientes no Brasil inteiro, e foi aí que eu conheci o Grupo Impesca. Em 1982, já Aí algum você tempo foi literalmente depois, pescado. foi literalmente pescado. Em 1982, o Grupo Impesca tinha uma empresa no norte, em Belém, chamada Impesca Norte. E eu prestei serviço para essa empresa, tanto na área de auditoria externa, como também na área de elaboração de projetos, para a Sudam, para a SUDEP, etc. E o relacionamento ficou íntimo, e eu repito, não só para a pesca, foram dezenas, muitas dezenas de empresas de pesca com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas com eles eu tive um pouco mais de proximidade, por razões diversas que não cabem aqui a gente está discutindo. Então, eu me aproximei Era um muito grupo deles. controlado, à época, pelo meu amigo José Mário, né? Isso, falecido Zé Mário, Gente né? muito boa, um Isso. grande empresário. Isso. E essa intimidade que Aliás, começou toda a a família Teixeira de toda Carvalho. isso, toda a família, passamos a ter um relacionamento muito bom, e foi a partir desse relacionamento que eu passei a ter um convívio muito mais íntimo com eles. Naquela época, acho que em 1983, por aí, final de 83, nós já estávamos fazendo um trabalho para o grupo deles, não só para a Empesca Norte, mas para a Empesca localizada aqui no Ceará, seja em Fortaleza, seja em Camocim, em Aracaju também, lá no estado de Sergipe, enfim. Eu já tinha um relacionamento mais íntimo com as empresas do grupo e com toda a família que dirigia, com os irmãos, né, do Zé Mário Carvalho. E tinham duas empresas no estado de Sergipe que atuavam na área
de confecções. Eram duas empresas, Confecção Júnior e a Unibras. Eram duas empresas que não tinham nada a ver com a pesca. E essas empresas eram tocadas por um dos irmãos do Zé Mário, que era o Elmo. Eu não sabia que eles atuaram na área de confecção. E o Elmo é que tocava essas empresas lá. Naquela época, eles estavam querendo vender, estavam num processo de venda, depois das conversas que nós tivemos, e eles entraram num processo de negociação com uma empresa de São Paulo, que era do André Brecht, que era Vila Romana, e o processo começou a iniciar e eu ingressei nesse processo para fazer essa operação de M&A. E naquela época foi muito exitosa essa operação de M&A, evitar dar detalhes, mas nós fizemos um trabalho que eles gostaram muito, que teve um êxito gigantesco, com uma redução de carga tributária espantosa, e logo após isso, eles começaram a conversar comigo sobre a possibilidade de eu vir para cá, para o Ceará. E aí começou uma conversa, né, que é uma conversa mais difícil, como você mesmo mencionou. Eu tinha um escritório no Rio, Uniplan, muito exitoso. Eu tinha um escritório de auditoria externa muito exitoso, presente no Rio, no Norte, no Sul. Né? Foi uma decisão difícil, né? Porque você olhar só para o seu negócio é uma coisa, né? Então, nós fizemos um arranjo de forma que eu viesse para cá sem largar nenhuma das minhas empresas. E assim eu fiz. Eu ficaria aqui durante um período, uns 6 meses, mas continuando com toda a atividade que eu tinha no Rio de Janeiro, em Belém e em Itajaí, Santa Catarina. Obviamente, isso me deu um trabalho muito grande, porque eu tinha que estar aqui olhando para as empresas do grupo, instalando um procedimento novo de planejamento estratégico grande, né? Porque a empresa já vinha num processo de crescimento, muitos barcos. A atividade de pesca é uma atividade, sempre foi e é uma atividade de altíssimo risco, porque você sabe quanto custa botar um barco no mar, mas você não sabe quanto traz de produção. Ou seja, é uma atividade tem que ser muito bem calculada, né? Há necessidade de se ter um controle muito grande, enfim, é realmente de alto risco. E foi exatamente aí que nós entramos, ajudando nesse crescimento, para que a empresa pudesse diversificar, ir para outras áreas, ir para outras atividades, e nós contribuímos um pouco nesse processo. Né? Então, foi aí que eu comecei a vir para cá. Mas me desligar das empresas do Rio, tanto da Uniplan quanto da Meli Dutra, isso só aconteceu com a Meli Dutra no 4º ano, ou seja, 4 anos depois que eu me fixei no Ceará, mudei residência física do Ceará, trouxe a minha família para cá, a minha mulher da época, que é a mãe das minhas filhas, me separei, depois casei de novo, e as minhas 3 filhas vieram para cá, e só 4 anos depois que eu estava morando aqui, eu vendi a Meli Dutra Auditores para um grupo nacional de empresas de auditoria, que era a Walter Royal, e só no 5º ano, ou seja, no 5º ano é que eu consegui me desvencilhar da Uniplan, que era empresa de escritório de elaboração de projeto, porque ninguém me deixava sair da Uniplan. Então, só no 5º ano é que eu fiquei 100% vinculado. Sérgio, eu vou chamar o intervalo, você, nosso telespectador, nós voltamos em 1 minuto com o nosso bate-papo com o empresário Sérgio Melo, do Grupo SM. Voltamos já. Fintech iCapital capta 820 milhões de dólares e é avaliada em mais de 7,5 bilhões de dólares. Crescimento da New Sedan Mercedes-Benz no Ceará atinge 62% no semestre. Sequoia vende participação na Drops por R$1. Original Birkin bate recorde e é vendida por 53 milhões de reais. Inovação na indústria cearense avança com visita de líder da NASA na FIEC. Viagens de verão na Europa crescem mesmo com desafios econômicos. Blue Days, Santana Textiles marca semestre com inovação e conexões. M. Dias Branco reforça a estratégia ESG com linha de granolas carbono neutro. Siga nossas redes sociais. Por que comprar um Rolex, símbolo de sucesso ou ferramenta de negócios? Shopping D tem novo sócio após venda das fatias da XP Malls e Sim.
Cidades litorâneas lideram o ranking do metro quadrado mais caro do Brasil. Jatos executivos puxam desempenho da Embraer com alta de 41%. Ferreiro compra WK Kellogg e desafia gigantes do café da manhã nos Estados Unidos. Argentina consome 60% da exportação de automóveis do Brasil. Pablo Lorenzo será novo CEO do Carrefour no Brasil. Compliance ambiental vira prioridade estratégica no Brasil com novas exigências da CVM. As boas notícias da semana. Dia Global do Perdão celebra cura interior e reconciliação com a vida. Brasil cedia o maior prêmio ambiental do mundo em 2025. Primeira insulina semanal. Brasil lidera avanço global no tratamento do diabetes. Gestão de alimentos evita desperdício e gera 155 mil refeições no Rio de Janeiro. Sustentabilidade no futebol inspira práticas ecológicas nos clubes. 3 dimensões do tempo. Nova teoria propõe revolução na física. Microsoft revoluciona a saúde com inteligência artificial no diagnóstico médico. Implante auditivo no Rio Grande do Sul devolve a audição após 20 anos. Siga nossas redes sociais. Consumo de cerveja zero álcool cresce no Brasil e no mundo. Comunicação entre baleias e humanos intriga pesquisadores após respostas registradas com IA. Menor risco de demência revela avanços na saúde cerebral global. Caminhar 100 minutos por dia reduz risco de dor crônica nas costas. Rio Sena, em Paris, reaberto para natação após revitalização histórica. Academias de luxo redefinem o bem-estar com moda e exclusividade. Limpeza ecológica transforma lares e empresas com práticas sustentáveis. Meninas do skate na Etiópia ganham destaque com empoderamento e coragem. Olá, estamos de volta com o nosso Diálogo Empreendedor, hoje conversando com o empresário e empreendedor Sérgio Mello, presidente fundador do Grupo SM. Sérgio, no primeiro bloco aí nós estávamos falando sobre a sua atuação como executivo, né, no Grupo Impesca. Eu queria voltar aqui um pouco sobre a sua influência dentro de casa, na formação das suas filhas, que são pessoas muito capacitadas. Uma, inclusive, é vice-presidente do gigante banco americano JP Morgan, né? Uma hoje é CEO do grupo, e a outra está se especializando aí na área de inteligência artificial para também expandir as atividades do grupo. Então, você que atua também aí influenciando sucessores de empresas, né, para a qual você presta consultoria, profissionais da área financeira, né? Como é que se deu essa influência dentro da própria família? Jackson, eu acho que é simples de responder. As minhas filhas sempre foram muito dedicadas ao estudo, sempre estudaram muito e viam como exemplo o pai. Ou seja, nós sempre Nós falamos no conversamos primeiro bloco do Sérgio, assim, que não teve uma influência direta para isso. seguir como você seguiu. Já elas, suas sucessoras, já foram diferentes. Diferente, porque desde cedo, quando as minhas filhas começaram a idade já de pensar em trabalhar, antes disso, as três foram fazer intercâmbio no exterior, foram para os Estados Unidos, onde fizeram intercâmbio, para conhecer uma outra língua, ter facilidade de relacionamento quando profissionais, mas desde cedo vendo o meu trabalho, né? Sempre na área econômico-financeira. E gostaram da área. E assim que voltaram dos Estados Unidos, elas tiveram interesse de começar a aprender alguma coisa. E, obviamente, você começa a aprender estagiando. Então, todas três, todas elas, eu coloquei para fazer estágios em instituições financeiras. Fizeram estágio no Banorte, fizeram estágio no Banco Pontual, que foi um banco que a Impesca adquiriu naquela época, né? Foi o primeiro, eu diria, grande investimento que se fez fora da área da pesca,
que foi adquirir um banco que não tem nada a ver com atividade pesqueira. Antigo E Banco elas do também Paraíba, né? fizeram essa. Eles tiveram antigo Banco do Paraíba, mas quando nós compramos era Você sabia Banco que esse Pontual. banco, antes do Grupo MPS comprar, quem ia comprar esse banco era o meu pai e o seu Ivens Dias Branco. Eu soube da época da conversa, É. mas quando nós compramos o banco e como já minhas filhas já estavam na idade de fazer estágio, elas já estagiaram nessas áreas, principalmente na área de câmbio, na área que tinha relacionamento com a língua inglesa, até para poder exercitar um pouco o aprendizado que elas fizeram, o aprendizado no exterior, por ocasião do estudo que elas tiveram fora, como eu mencionei agora há pouco, né, nos intercâmbios. Então, elas gostaram da atividade e aí chegou uma hora que eu estava quase que de saída do grupo, porque eu fiquei no Banco Pontual até 1992, quando, por decisão pessoal, eu resolvi sair do grupo, melhor dizendo, sair do banco e não sair do grupo, e eu vendi as minhas participações acionárias que eu tinha no banco. E ao vender as minhas participações com os recursos obtidos dessa venda, eu criei a SM Factoring. E a SM Factoring, na época, precisava de profissionais, nós contratamos profissionais do mercado, profissionais executivos para poder tocar a empresa, mas era importante ter já as minhas filhas acompanhando esse processo. Apesar de novas, elas vieram para compor já o grupo de profissionais, de executivos que tocaram, naquela época, a SM Factory, que em seguida trocou de denominação social para SM Fomento, e em 2007 nós praticamente, mantendo a mesma linha de atuação, fomos o primeiro fundo de investimento em direito creditório, FIDIC, do Norte e Nordeste, quando nós criamos, em 2007, o FIDIC SM. E, a partir de 2008, começamos a operar esse fundo de investimento em direito creditório, que, em última análise, faz mais ou menos as mesmas atividades que uma empresa de factoring, uma securitizadora faz, só que com um regramento muito mais acompanhado, né, por parte da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, porque você tem captação de recursos no mercado, pode ter captação de recursos no mercado, e você captar recursos de terceiros, ou seja, economia popular, precisa de um regramento muito grande, e esse regramento é estabelecido pela Comissão de Valores Imobiliários. E, até hoje, nós temos o Fundo de Investimento em Direito Creditório, que hoje é tocado pela Mônica, que é a minha filha mais velha, como te falei, hoje ela está tocando praticamente o grupo, que a gente vai falar um pouco das coisas que vieram depois. Por isso, elas se entusiasmaram a entrar nessa área. Muito bacana, muito bacana. Sérgio, vamos entrar agora sobre mercado, sobre consultoria, sobre a sua atuação, sobre a sua experiência. Na sua visão, aí tratando da SM Consultoria, quais são os erros mais recorrentes que você observa na gestão financeira de uma empresa? Porque muitas vezes nós observamos que são falhas críticas que comprometem o crescimento de um negócio, mesmo quando a empresa ela tem um bom caixa, um bom produto e um bom mercado. Mas mesmo assim, tem negócios que não dão certo. O que é que você diz sobre isso? Jackson, eu vou fazer um paralelo com a saúde. Não raro a gente vê pessoas que levam anos para ir a um dentista. Não raro a gente Porque vê às vezes tem gente que pessoas que bota a levam. culpa, eu não dei certo porque eu não tinha caixa. É, Eu não dei certo porque eu não isso, tinha um bom produto. Eu dei certo porque o isso. mercado estava ruim. Aí eu vou dar esse paralelo. O que tem a ver com a saúde e a resposta que eu vou te dar? Tem gente que leva anos para ir no dentista, leva anos para ir no médico, que acha que não precisa. E quando vai, às vezes é tarde, porque já está cometido por um problema que o profissional da área de saúde não pode resolver, ou vai ter muito mais dificuldade para resolver, ou vai passar por um processo doloroso para resolver. Na empresa é igual. Muitas das empresas, os empresários, os empreendedores entendem que, como eles
capazes de criar, capazes de tocar até ali, eles não precisam de ninguém. Não precisam de profissionais. Eles sabem tudo. Eles são ótimos financistas, eles são ótimos especialistas na área de produção, de venda, de compra, enfim, de tudo. E essa ausência de buscar profissionais especializados para auxiliá-los, às vezes, quando eles verificam que o caminho não era aquele, fica difícil de voltar e alguns até não voltam. Muitos voltam. Então, qual é a nossa observação? É que em muitas das empresas que nós atuamos e que no passado também foram clientes nossos, a gente percebeu que a ausência da consultoria especializada, e não é o consultor contador, o consultor economista, o consultor tributarista, é consultor de um modo geral. É a visão externa de alguém que vai olhar para a sua empresa com outros olhos, com olhos que você não está enxergando, porque você está envolvido no processo, está envolvido no dia a dia. Então, muitas das empresas que tiveram dificuldades ou até que tiveram problemas muito sérios, até de continuidade, eu diria que, com quase absoluta certeza, se deu por falta de um olhar externo de consultores especializados nas diversas áreas. E muito principalmente na área que atua, porque o produto que ele faz, ele pode ser excepcionalmente bom hoje, mas ele pode estar defasado no tempo e outros estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo de forma melhor, de forma mais eficiente, de forma menos custosa, alcançando mercados de forma diferente. Enfim, e a velocidade hoje de crescimento no mercado, se você não tiver rigorosamente acompanhando o que está acontecendo, com pouco tempo, um ano, 2 anos, você está defasado no mercado e está fora do mercado, ou vai estar com preço não competitivo, atuando de uma forma que o mercado já está anos-luz na frente e a dificuldade de recuperar o tempo perdido é muito grande, né? Então, eu diria, respondendo a sua pergunta objetivamente, o que a gente tem visto é um foco muito grande no produto, um foco muito grande na produção e não focar na atualização de um modo geral. Não é só a atualização do produto, atualização de tudo, atualização do sistema, de um melhor IRP, de mercado. E a empresa que não faz isso fica para trás e hoje, numa velocidade impressionante, que nós estamos acompanhando, o mundo está mudando a cada hora, não é mais a cada ano nem a cada dia. Toda hora você ouve que tem alguma coisa diferente e se você não estiver muito ligado, não estiver muito bem assessorado, vai ficar para trás. Participei de um podcast que eu fui entrevistado e a pessoa me perguntou, Jackson, o índice de longevidade das empresas tem diminuído. O que é que você acha disso? Eu disse, normal. O que não é normal é não surgir novos negócios. Nesse meu comentário, você acha que o ego prejudica muitas empresas, muitos empresários com vergonha de dizer esse meu ramo não dá, vou investir em outro setor e ficar insistindo naquilo para dar satisfação a que ele não deve satisfação? Ah, sem dúvida, essa é uma das razões. E, paralelamente ao que você falou, quando você diz ego, não é só o não mudar, não ter coragem de mudar, é não ter coragem de se associar, porque ainda existe a figura do dono. Eu quero ser o dono do meu negócio. Eu não quero ser sócio. Eu não Entendi. quero compartilhar com Perfeito, terceiro. Só perfeito. que quando você compartilha tudo. Você não compartilha só o lucro, não é? Só o dividendo. Você compartilha o desenvolvimento, o crescimento, o avanço tecnológico, né? E se você é sozinho, dificilmente você vai conseguir extrair o que está na cabeça de um possível sócio. E o sócio pode ser um sócio estratégico, um sócio que tem parte do que você faz de melhor qualidade do que o seu. E pode ser um sócio financista, que simplesmente vai ingressar no recurso para tirar você da bancarização, né? Muitas empresas têm um custo financeiro tão alto, que inviabiliza o negócio. E que se ele tiver um sócio financista, que vai ter um custo financeiro, consequentemente, não
do juros, mas um custo financeiro do dividendo, porque você vai dividir aquilo que você ganhou. O famoso E o juros equity, né? você paga, e o juros você paga independentemente de ter lucro. O juros você paga na hora que assume um financiamento. E na hora que você busca um sócio, você vai pagar para ele o lucro e não um custo que poderá gerar lucro ou não na sua empresa. Então, acho que é essa visão de eu não quero ser o dono, eu quero compartilhar esse meu negócio com terceiros que possam fazer com que eu cresça, com que eu alavanque, com que eu possa rampar numa velocidade maior, sem dúvida, eu acho que é aí que está, muitas vezes, a motivação do sucesso. Tendo tudo a ver sobre longevidade, sobre gestão de empresa, eu quero entrar agora no cenário econômico nacional e global. Você, como um grande estudioso sobre isso, como você avalia hoje a questão fiscal do Brasil? Há alguns meses, a pauta da vez era a reforma tributária, né? Que era vista como um grande milagre. Mas passou, nada mudou, também tinha um prazo para haver uma adequação, mas o que nós estamos nos deparando é cada vez mais surgimento de mais imposto, né? E também na reforma tributária eu não vi nada de redução de imposto. Eu vi foi otimização de arrecadação para a máquina do Estado, mas redução zero. E agora nós estamos discutindo aí alta de OF, né? Enfim, para custear a máquina, mas a máquina pública é uma empresa. Mas não toda empresa corta custos. Toda empresa ela faz projeção de faturamento e não é porque se toda empresa for querer que o custo acompanhe o seu faturamento, ela quebra, nunca ela vai ter lucro, né? Para reinvestir em outras coisas. Mas o governo não. Quanto mais ele arrecada, mais ele gasta, né? É aquele comprador compulsivo, podemos dizer assim. O que é que você diz sobre isso? Olha, vamos lá, Jackson. Começando pela reforma tributária. Não só eu, como muitos que trabalham na área tributária, usam o mesmo termo. O Brasil vive num manicômio, verdadeiro manicômio tributário. São milhares de normas que não são leis, que são portarias, que são instruções normativas, que são pareceres normativos e vai por aí afora. É uma parafernália de legislação que provoca, em função disso, um contencioso monstruoso. O Brasil tem 75% do PIB em discussão no contencioso tributário. Nós estamos falando de 75% do PIB. Se Se produz. nós olharmos para os países desenvolvidos, para os países da OCDE, esse número, esse percentual, é da casa de 0,2%. Então, nós estamos falando que o Brasil está completamente desalinhado do ponto de vista de contencioso tributário do resto do planeta. Então, nós somos uma exceção à regra. O Brasil, tudo que foi feito nos últimos tempos de legislação, seja uma lei complementar, uma lei ordinária, uma portaria, uma instituição normativa, tudo é feito com dupla interpretação. Motivo, eu não posso afirmar, seria leviano, mas o que nos parece é que com a intenção de cada um entender do jeito que deve entender, para que me dê a oportunidade de autuar. Porque se você entende de um jeito, o fisco entende do outro, ele autua. E a quantidade de autuações no Brasil, a quantidade de discussão e a quantidade de questionamento ao judiciário por parte das empresas que entendem que não deve aplicar a lei desta forma, mas daquela, é tão grande que nós estamos falando de um contencioso de 75% do PIB brasileiro. É algo assim extraordinário. Então, a reforma tributária é uma necessidade.
a ideia que foi concebida dentro da reforma tributária é fantástica. Nós vamos simplificar, não existe mais os sistemas de arrecadação que existia no passado, o débito e crédito, esse gera crédito por essa razão, ou não gera crédito por aquela outra. Essas grandes discussões que eu estou falando estão muito em função dessa parafernália de tributação que não vai existir mais. O que tem de ruim? É o após a aprovação da reforma tributária, que são as leis complementares e as leis ordinárias que vão vir para botar de pé a reforma tributária. E elas estão vindo de forma inadequada. Essa semana eu estive lendo um trabalho que foi concluído pelo um grupo de trabalho, acho que nomeado pelo Superior Tribunal de Justiça, e a conclusão que esse grupo de trabalho chegou é que o contencioso brasileiro tributário vai triplicar. Em outras palavras, eu estou dizendo agora o seguinte: se hoje nós temos 75% do PIB em discussão no contencioso tributário, isso vai passar de 100%. Por que motivo? Porque a legislação que está sendo preparada para ser implementada a partir do chamado momento... penduricalhos. É mais do que penduricalho, é lei mesmo. Uhum. E essa legislação está sendo criada de uma tal forma, Jackson, ao judiciário toda hora, seja por parte de quem paga o tributo, as pessoas físicas e jurídicas, seja por parte do governo, dos governos, seja a União, estados e municípios. Porque nós vamos ter um mesmo tributo, o CBS e o IBS, que é a União, estados e municípios, dependendo se a contribuição é do governo federal, mas se o imposto é dos estados e municípios, onde a forma de apurar é exatamente a mesma, mas a forma de entender se você apurou correto ou não vai depender do estado do município, de um lado, ou da União do outro. Ou seja, eu tenho uma mesma metodologia de apuração, onde vão ser julgados e interpretados por entes diferentes. Desculpa o termo que eu vou usar, mas isso é uma estupidez. Então, a conclusão que se está chegando, e esse estudo, esse grupo de trabalho chegou, é que nós vamos aumentar em muito as discussões com relação ao contencioso de tributos, tanto do IBS como da CBS. Então, é o que, infelizmente, hoje está na mesa. Pode ser que mude? Pode ser que mude. Eu espero que mude. Mas, pelo andar da carruagem, o que está ruim vai ficar pior do ponto de vista de contencioso. Em resumo, insegurança jurídica. Total insegurança jurídica. Nós temos aí, nos últimos meses, a tão discutida tarifas internacionais, que outros chamam de tarifaços, né? Como você avalia isso na economia global? Aonde isso vai parar? Tem duas visões, né? Uma visão Brasil, né? E mundo. Se eu olhar para o mundo, eu diria que é legítimo que todos os países procurem estabelecer políticas para importação e exportação, que é a corrente de comércio, que seja mais... Você pergunta assim, aquele que tem lançado aí as tarifas, aumentando as tarifas, querendo politicamente penalizar alguns países, né, em discussão, esse aí tende a perder mais com inflação interna? Depende, Não. depende. Eu acho que existem as consequências. Toda ação, né, tem uma reação, né? Então, as consequências vão vir, para alguns positivamente, para outros negativamente. O que os Estados Unidos está fazendo, não analisando o Trump, analisando o país, os Estados Unidos tem um déficit de corrente de comércio trilionária em dólares. Ou seja, o que os Estados Unidos importa é muito maior do que o que ele exporta. É necessário, muitas vezes necessário, mas muitas vezes não. Como é que você regula uma importação? E criando barreiras. Essas barreiras podem ser não tarifárias,
como podem ser barreiras tarifárias. As barreiras tarifárias é a tributação, ou seja, na hora que eu aumento a tributação, eu crio uma inibição para importar determinados produtos, determinados bens, e isso vai diminuir o déficit que os Estados Unidos têm. Então, olhando do ponto de vista econômico, o que ele está fazendo tem todo sentido. Ele precisa diminuir o déficit de importações e exportação que os Estados Unidos têm. O déficit é trilionário. Olhando para os demais países, a semelhança. Se o país está tendo uma dificuldade muito grande de colocar seus produtos no mercado internacional, porque a tarifa é alta, ele vai, por sua vez, também diminuir as importações através de um aumento de tarifa no seu país. Olhando para o Brasil, falei mundo, mas olhando para o Brasil ainda é um país muito fechado. O Brasil é muito pequeno na quantidade de exportação, valor de exportação, e é muito pequeno nas importações. Então, a corrente de comércio do Brasil é muito baixa. Então, e mais, o Brasil é um dos países que tem a maior proteção para os seus produtos. As taxas, as tarifas, o imposto de importação e os procedimentos de dificultar a importação no Brasil é um dos maiores do mundo. O Brasil é um país muito fechado para importar e para exportar e muito restritivo com relação à facilidade das importações. Né? A gente olha assim, dá a impressão que não é, porque nós somos pequenos nesse mercado internacional. Mas o Brasil tem tarifas muito elevadas. O imposto de importação do Brasil é um dos maiores do mundo, se nós considerarmos a média. Então, cada país tem que olhar, resolver o seu problema de corrente de comércio. E, obviamente, ao resolver o seu problema, ele pode estar criando um problema para outros países. E isso a gente está vendo agora com os Estados Unidos. Porque assim, o Brasil pode ter a maior taxa de importação, mas a gente não pode defender diminuir essa taxa de importação, porque o custo de produção interno é muito grande. Então, realmente é para quebrar as indústrias no Brasil se diminuir a importação. Eu não entendo. Posso te interromper? Posso te Pode. interromper? Eu acho que é relevante, Jackson, dizer o seguinte: nós precisamos resolver o nosso problema. Qual é o nosso Sim, problema? O custo do Brasil. Nós não somos competitivos. Por nós não sermos competitivos, a gente precisa impedir que produtos que a gente fabrica ingressem no Brasil, quando deveria ser o contrário. Nós deveríamos fortalecer a indústria nacional, deveríamos diminuir o custo do Brasil para que nós sejamos competitivos e pode importar o que quiser, porque nós temos um produto para competir é isso que eu estava com o dizendo. produto importado. Ai, Mas, infelizmente, o Brasil quer regular a nossa qualidade de produtor interno, proibindo a entrada de produto externo com tarifas. Eu acho que não é o caminho adequado. por quê? Eu acho que nós temos aqui que diminuir a carga tributária da produção, né? Temos que ter um custo competitivo para poder, e isso tanto para o consumo interno, melhorar a condição para as famílias, né? Quando você tem melhores preços, né? Você melhora até né, a qualidade de vida, porque o dinheiro passa a valer mais, né? Quando você tem produtos mais baratos, menos carga, gera mais emprego. E quando você tem isso, aí sim você pode diminuir o imposto da importação para ter uma regulação de preço, para que o importado ele ajude ali o nacional também não subir, né? Porque às vezes tem gente que olha a redução de carga tributária como aumento de lucro, quando não é. Não é. Exatamente, não é. O Brasil anda na contramão em muitas coisas, né? Nessa área de comércio internacional, o Brasil tem políticas que são antiquadas, né? O Brasil é um dos países que mais exporta imposto. Imposto não se exporta. O Brasil tem todo um arcabouço jurídico que começa na Constituição, que é a imunidade de tributos nas exportações. Só que é só no papel, porque quem é imune é o último da cadeia, aquele que está colocando o produto dentro do navio. Mas toda a cadeia que
fornece matéria-prima, embalagem para aquele produzir e exportar, é altamente tributado. Então, está embutido no produto que está sendo exportado toda uma carga tributária, e isso a gente só vê no Brasil. Então, nós não somos competitivos internamente, e para isso tem que impedir que venha o produto de fora, e não somos competitivos para ser exportador, porque nós exportamos tributo como poucos fazem no mundo. Então, a gente precisa arrumar a casa. E depois da casa arrumada, esses problemas serão irrelevantes. Podem aumentar a taxa de importação, não tem problema, porque eu tenho, primeiro, capacidade de produzir, e segundo, eu vou importar de outros locais. Né? Hoje, o Brasil não tem muito espaço, meio que vive numa camisa de forças que não tem para onde ir. Infelizmente, essa é a situação do Brasil no que diz respeito ao comércio internacional. O agro foi o que impulsionou a exportação. O agro está fazendo um terço do que ele pode fazer com as terras que nós temos. E nem a nossa tecnologia, né? Nossa tecnologia no Brasil, o que é que nós temos de novo que está surgindo, que está sendo aplicado, né? Investimento em pesquisas, né, que entra a tecnologia também, né? O Brasil não tem investido em pesquisas para inovação. Então, isso são pontos muito importantes em que se exporta também, né? Estudos exporta, porque vem do estudo é que vem tecnologia. Mas não, tudo se espera de fora. Sérgio, nós estamos vendo aí essa movimentação do BRICS para criar uma moeda própria. Você acha que isso tem fundamento ou não? Eu diria Ou é muita que, viagem? antes de ser tem fundamento, não tem fundamento, eu diria que é inoportuno. Tem muita coisa mais importante para se discutir para que o Brasil esteja inserido no mundo de comércio internacional, né? O comércio internacional exige um monte de providências que o Brasil está longe de alcançar. E não é uma moeda que vai substituir o dólar que vai resolver o problema. Nós temos um sistema SWIFT, que é o que regula os As ações, pagamentos, as né? transações internacionais, que funciona maravilhosamente bem. Então, não há nenhuma razão de se trabalhar para buscar uma moeda para facilitar as relações internacionais entre alguns países fora do SWIFT. Me parece uma grande besteira, quando nós deveríamos estar muito mais preocupados em inserir o Brasil no mundo do ponto de vista do comércio internacional, e isso nós não fazemos. Nós temos uma dificuldade muito grande de colocar o nosso produto no mundo, não é por outra razão. Não é pela falta de qualidade no nosso produto, é Não é pela por falta de moeda. competitividade, não é pela moeda, é pela falta de competitividade. Se nós tivermos as melhores tecnologias para poder produzir de forma mais barata, desonerarmos a exportação de verdade e não apenas no último elo da cadeia, porque toda a cadeia, ou seja, quem fabrica a matéria-prima paga uma carga de tributo gigantesca, quem fabrica as embalagens paga uma carga de tributo gigantesca. Quando você contrata o pessoal para a indústria, é um cargo social gigantesco que afeta diretamente o custo do produto. Nós temos uma condição ruim de competitividade internacional. É esse o grande problema. O problema não está qual é a moeda, se eu vou exportar em moeda chinesa ou em moeda brasileira ou em moeda argentina ou em moeda qualquer que seja ela. O que importa é que produto eu estou produzindo, a que preço eu vou colocar no mercado internacional, até onde eu sou competitivo. A moeda não há por que alterar se é uma moeda apenas de referência. O dólar não é a moeda da transação, ela é uma moeda de referência. Tanto que cada país tem a sua relação de preço com o dólar. Nós estamos vendo aqui no Brasil. No outro dia era 6 e muito, hoje é 5,40. Quer dizer, essa relação de valor da moeda está em função de um monte de outras coisas que não tem nada a ver com importação e exportação. Tem a ver com a economia dos países, com o poder da moeda nos seus países e a influência que ela tem no comércio internacional, mas não a relação bilateral de comércio. Eu acho que pensar em moeda nova é só para
desviar a atenção de outras coisas muito graves que deveriam estar sendo pensadas e que não estão sendo estudadas no momento, e por isso acho que é um desvio de atenção do grande público. Na década passada aí, até nós tivemos um grande boom de IPOs, né, as empresas abrindo capital na bolsa. A coisa mudou um pouco. Na sua empresa, assim, um comparativo. Hoje nós temos o equity, e aí vai, acabamos de falar de financiamento para as empresas. Você abriria o capital da sua empresa? Eu não tenho tamanho para Não, 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 fazer não, não. abertura de Não, capital. não, não, não estou falando se você abriria, estou falando caso hipotético, se ainda é vantagem É, abrir o capital para uma empresa. é, Porque tem gente aí ainda que é, está, às vezes, arrependido, não, país é muita burocracia, muita fiscalização, é não sei o quê. ainda é. Eu diria que ainda é um caminho muito Porque às interessante. vezes tem empresas que Precisa de, estão é, voltando, querendo sair da bolsa, né? é preciso uma preparação muito grande. O governo já o governo não, o país, né, a economia, a bolsa, né, a B3 tem estudado possibilidade de empresas menores poderem abrir sua capital. Não vamos perder muito tempo para explicar isso. Mas, em outras palavras, é o seguinte: se eu tenho a necessidade de capital para crescer, ela pode vir de duas maneiras: ou de financiamento, que é o debt, ou de incorporação de recursos no capital, que é o equity. Então, ou eu vou buscar recursos através de empréstimos, recursos de terceiros, ou eu vou buscar recursos através de ingresso de sócios, aumentando o capital da minha empresa. Obviamente que quando eu faço um aumento de capital, eu não tenho custo desse capital no primeiro momento, porque eu não tenho que pagar juros sobre esse capital que está entrando e que vai permitir o crescimento da minha empresa. Então, sem dúvida que buscar o crescimento da empresa via equity, via capitalização da empresa com novos sócios, é fantástico. Eu só acho que quando a gente fala em novos sócios, não necessariamente tem que ser via Bolsa de Valores. Não necessariamente tem que ser através de abertura de capital. Pode ser através de atração de sócios, ainda sem a necessidade de ir à CVM para abrir o capital da empresa, sem ir à B3 para lançar essas ações, através de um plano de trabalho onde eu vou buscar parceiros que possam ingressar, e eu falei disso ainda há pouco, de forma financeira, se for o caso, se não for um estratégico, mas de forma financeira, que eu vou ampliar a capacidade de investimento da minha empresa pela entrada de um recurso que eu não tenho que pagar juros a cada mês e que eu vou pagar dividendos pelos rendimentos auferidos pelo meu negócio, pela minha atividade. Então, eu acho que o que falta é a gente dar esse primeiro salto, ou seja, botar na cabeça dos empresários que atrair sócios, não abertura de capital no primeiro momento, mas atrair sócios pode ser a grande alavanca para o crescimento das empresas brasileiras. Amigo Sérgio, estamos chegando ao final do nosso programa. E queria te pedir, nesse encerramento, te perguntar, aliás, qual conselho você deixa aqui nesse programa que foi riquíssimo aí de informação que você compartilhou para jovens economistas, empreendedores, né, que estão iniciando e que precisam equilibrar propósito, gestão e resultado? Eu diria para todos, e não necessariamente vão ser empresários, vão ser empreendedores, mas vão ser executivos, vão ser profissionais de algumas empresas, até não com cargos executivos, que tenham, em primeiro lugar, coragem. Acreditem que são capazes. E, aliado à coragem, foco absoluto. Porque se você não tem foco, você começa a fazer experiências, experiências, e as frustrações vão aparecer. Para que isso não ocorra, muita coragem, muito foco naquilo que você quer e siga em frente que você vai alcançar os seus objetivos. Porque às vezes tem pessoas que acham, Sérgio, que empreender é só quando você tem uma empresa. Quando não.
a sua própria carreira profissional, né, seja de executivo, tal, você está empreendendo em você, Sem dúvida. né? Então, empreender, existem várias formas. Empreender não é só quando você tem um CNPJ. Empreender é no seu CPF também. Sem dúvida. É como eu mencionei agora há pouco, seja um executivo, seja um profissional que está numa determinada carreira, ele tem que acreditar. Porque se ele não acreditar e não tiver total confiança naquilo que ele deseja fazer e não tiver foco absoluto, ele vai ter dificuldade de alcançar os seus objetivos. Muito bom, muito obrigado. Bom, conversamos com Sérgio Melo, presidente e fundador do grupo SM. Ele que constrói um legado com solidez, visão estratégica. É sempre uma aula conversar com o Sérgio, que nos trouxe reflexões que unem gestão, economia, visão de futuro, com uma sensibilidade muito rara no mercado corporativa. Sérgio, muito bom, muito obrigado aí você ter separado um tempo na sua agenda, que eu sei que é muito corrida, para falar aqui para os meus telespectadores, eu digo, de todo o Brasil. Eu agradeço demais. Você, nosso telespectador, lembro, siga o nosso YouTube do Economic News Brasil, que lá você pode conferir outras edições do nosso programa. E também as nossas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, e participe do nosso canal no WhatsApp. Acesse lá economicnewsbrasil.com.br, como também na bio, lá tem um link no Instagram, em outras redes. Mas você acessar toda a matéria nossa do Economic News Brasil, você vai estar lá uma tarja. Participe do canal do WhatsApp, você clica lá, entra e vai receber na palma da mão sempre que tivermos uma atualização com conteúdos de valor. E também temos o nosso novo portal, que é o Boa Notícia Brasil, em que lá você vai poder conferir somente notícias positivas, que é o que nós estamos precisando e tem crescido bastante ah, esse nosso trabalho de responsabilidade social, que é o Boa Notícia Brasil. Agradeço e lembrando que se um dia você não puder assistir logo pela manhã, 9 horas, no domingo, tem a reprise 19 horas. Também pela nossa TV União e pelo YouTube, você já sabe que você assiste em qualquer local e também está disponível no nosso canal no Spotify. Agradeço e até o nosso próximo programa. Tchau.